Olá, pessoal. Nós vamos à correção do simulado da semana, onde também nós temos aí um grupo gratuito. Colocamos a aula, corrigimos a aula para vocês, o simulado. E eu gostaria muito que você compartilhasse, né, o nosso link do nosso WhatsApp, que nós temos essas aulas. Você pode participar e coloque para outros também. Você estará ajudando a outro que precisa desse conteúdo de língua portuguesa. Todas as bancas, nós vemos aí, todos os concursos precisam de língua portuguesa. E se você puder ajudar a outros, isso é maravilhoso, isso é muito bom. E também estará nos ajudando. Compartilhe o link, se inscreva no meu canal e vamos à correção do nosso simulado da semana. Então vamos ver aqui. Eu coloquei aqui e vamos à correção. Oba! Colocar aqui isto. O que nos diz aqui, né? Tenho aqui os verbos. Olha, o manda, evito, gosto, tá vendo? Tá todo o quê? Esse sinto, olha, esses verbos eles estão aqui, ó, no presente, ó, presente do indicativo. Aqui tá falando sobre crônica. Então vamos à leitura, ó, o emprego do presente do indicativo. Então esses verbos, todos eles, ó, presente, eu gosto, tu gostas, ele gosta, ó. Eu mando, tu mandas, ele manda, ó. A tradição manda, ó. Todos eles. E está dizendo o quê? Indicativo dos verbos no terceiro parágrafo da crônica. Crônica é que eu sei o quê? É o que acontece no nosso cotidiano. É um gênero textual, crônica. E são o quê? Pequenas narrativas. Vou colocar aqui pequenas narrativas. São pequenas narrativas. Pequenas narrativas. E é aquilo que acontece o quê? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vou colocar aqui, do nosso cotidiano. É aquilo que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É um presente. Esse aqui, os verbos, eu falo o quê? Que é um presente habitual. Presente habitual. É um presente habitual. Ela não fica velha, porque é no dia a dia, nossa crônica, é aquilo que acontece. E só que aqui eu tenho o quê? Os verbos eu vou usar o quê? Olha, tá vendo? No presente. Tá dizendo assim, olha, a crônica tem a intenção de veicular nessa parte do texto a ideia de. Então vamos ver aqui a primeira. Ações e comportamentos habituais do presente. É o que eu coloquei aqui já, ó. É um gênero textual, uma pequena narrativas do nosso cotidiano e é um presente habitual. Então aqui eu já sei que é a letra, olha, a opção A. É a opção A. No geral, eu falo o quê? Ó, verdades universais. B. O que é verdades universais? Quando eu falo assim, olha, todo ser humano nasce, cresce e morre. É a verdade universal. Quando eu falo, o tempo passa para todos. Olha, verdades universais. Não tem aqui que é crônica. Aí depois, ações passadas, não. Se é o cotidiano, dia a dia, não são ações passadas. Ó, ações passadas próximos do presente passado. Passado não está relacionado, olha aqui. Ações passadas próximo do presente passado. Não é. Então essa opção não é. Ações futuras planejadas? Não, se é nosso cotidiano, dia a dia, como que é futuras? Está vendo? Aí, ações e comportamentos habituais do passado. Aqui, ó, passado. Não é isso, do passado. Ações passadas também, ó, passadas, não tá.
Então, eu lendo aqui, eu vejo que não é uma dessa. E será o que? A opção O, A. Então, nossa primeira questão, nós temos aí crônica, pequenas narrativas do cotidiano do presente e é habitual. Vamos à segunda? Vamos ver o que nós temos na segunda. Oba! Na segunda, nós temos aqui também destacado, olha. Na segunda, eu tenho destacado pesquisa e eu tenho aqui há muitos. Eu tenho, reconhece que a comunidade que pesquisa, ó, isso aqui, só lendo aqui, eu vejo que é um verbo. Ó, isso aqui é um verbo. Então, logicamente, aqui, ó, pesquisa a inteligência artificial. Vamos ver aqui, há muitos. E afirma que há muitos. Aqui eu tenho um verbo. Esse verbo aqui é o verbo haver. O verbo haver. E esse verbo, terceira pessoa do singular. O verbo haver, eu tenho ele o quê? Na terceira pessoa do singular. E eu tenho aqui, tá pedindo que quais são, respectivamente, as classes gramaticais. Quando fala classe gramatical, eu tenho o quê? O verbo, eu tenho substantivo, eu tenho adjetivo, olha, eu tenho pronome. Aqui eu tenho, opa, que pesquisa, o verbo. Agora aqui, ó, o verbo haver, terceira pessoa do verbo haver. Mas eu tenho a palavra que está sublinhada aqui, é muitos. Muitos. A palavra grifada no excerto acima, ó, considerando o contexto em que foram empregadas. Eu sei que aqui é verbo. Quer saber o quê? Quer saber a classe gramatical que pertence. Só que eu tenho aqui o verbo, olha, se eu olhar isso aqui, está vendo? Às vezes você fala assim, isso aqui é um pronome, é um advérbio, só que está acompanhando o verbo, olha, está acompanhando esse muito. Olha, está aqui, há muitos. É uma classe, está aqui perto do verbo haver, terceira pessoa do singular. Esse muitos, ele está o quê? Ele está, olha, com Szinho no final, então ele está flexionado. Ele está no plural. Ele está perto do verbo haver, tá vendo? Ó, o verbo haver, terceira pessoa. Só que ele não é um advérbio. Por que ele não é um advérbio? O advérbio é uma classe o quê? Invariável. Se você falar que é um advérbio, olha, ele tá aqui perto do verbo, então ele é advérbio, não. Por quê? Porque ele tem um ezinho aqui, olha. Ele está no plural. E o advérbio é a classe o quê? Invariável. Advérbio, vou colocar aqui. Advérbio, classe, é uma classe o quê? É a classe invariável. Se ele é a classe invariável, ele não teria o quê? O S aqui. Por isso que ele não é o quê? Um advérbio, esse muito. E quais são? E é um verbo que o terceiro aqui, ó, verbo haver, é um verbo impessoal. O verbo haver é um verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais que eu tenho? Vamos colocar aqui. Verbo impessoal. Ó. Colocar aqui verbos. Opa. Verbos impessoais. Pronto. Verbos impessoais. Então, eu tenho o que? O verbo impessoal. Eu tenho o verbo haver. Eu tenho também o verbo fazer. O verbo fazer indicando o tempo.
Eu tenho também o verbo ser. Eu tenho o verbo que expressa fenômeno da natureza. É verbo que? Verbo impessoal. E outros verbos que temos. É um verbo impessoal. Então, nesse caso, aqui, eu não tenho aqui esse muitos como sendo um advérbio. Eu não tenho muitos aqui como sendo advérbio, porque ele está flexionado. Quando é classe gramatical, o substantivo ele flexiona em gênero e número, o adjetivo. Agora, o advérbio não. Ele não flexiona. Mas ele tem o que aqui? Ao que? Olha, ao que? Está na terceira pessoa do singular o verbo. Esse aqui, olha, ao que? Ó, ele não tem aqui, ó. O que esse aqui vai ser? Vai ser o objeto direto. Ele vai ser um objeto direto. A o que? Tá vendo a pergunta? O que? Muitos que se dedicam. A o que? Muitos que se dedicam. Então, eu tenho aqui o objeto direto. Quando eu tenho o verbo haver, terceira pessoa, eu não tenho ali ele, o sujeito, mas eu tenho o objeto direto. Eu tenho o objeto direto. Com função, ele aqui está com função, né? Ele pode ter a função, mas aqui é um objeto direto. Ele está com a função de quê? De substantivo, mas não, ele não é um substantivo, tá vendo? Ele é um objeto direto. Porque ele não tem o quê? Sujeito. O verbo haver, terceira, né? PS aí, pessoa do singular. Então, nós temos aqui, primeiro ele está dizendo, o primeiro ali é a opção, verbo e advérbio. Eu tenho aqui em cima verbo, aqui é advérbio? Não. Então, vamos ver aqui. Qual que é? Com a função. Ó, é errado. Então, eu já tiro aqui, ó. Eu tiro aqui, deixa eu ver, eu tiro esse aqui. Ó, eu tiro o pronome, porque eu sei que a primeira aqui é verbo. Aí eu venho aqui, tiro aqui, ó. Eu já posso tirar esse aqui, eliminar. E posso eliminar aqui também. Aí eu tenho esses dois, ó. Ele é verbo e advérbio? Não. Não vai ser verbo e advérbio, porque o advérbio é a classe invariável que não flexiona. Tá vendo? Tem o S. Então, aqui no caso, qual vai ser? O verbo e substantivo, porque ele está exercendo essa função de substantivo. É objeto direto, né, com função de substantivo. Então, esta é a resposta correta. Vamos. Opa, tem a terceira questão. Nós temos aqui os verbos, qual das sentenças abaixo a concordância? Então, nós temos aqui agora os verbos também, onde que nós vamos ver aqui o verbo ó, viajei, nós vemos, tá vendo? Passado. Nós temos o verbo ó, o verbo haver, chegou. Aqui está perguntando, nessa questão, em qual da sentença, tem aqui sentença abaixo, né, a concordância. Então, nós vamos ver aqui a concordância do quê? Do verbo, a concordância verbal. Apresenta no singular pelo fato de não haver sujeito na oração. De não haver sujeito, né, na oração. Para eu saber, então eu sei aqui, olha, para não ter sujeito, eu preciso ter o que? O verbo impessoal. Tá falando sujeito da oração, vou ter o verbo impessoal. Ó. Verbo. Então, eu vou ter que ver aqui o verbo impessoal. Como eu já falei lá, que o verbo impessoal, eu posso ter o verbo haver, como já falei, ó. O verbo haver, o fazer, indicando o tempo, né? O ser, é o mesmo lá, o verbo impessoal. Fenômeno da natureza,
Fenômeno da natureza. Isto. Fenômeno da natureza. Isso aqui é o que? Verbo? São os verbos impessoais, né? Verbo impessoal aí que nós temos. O haver, o fazer, expressão do tempo. Então, esses verbos aqui, o verbo viajei, não é verbo impessoal. Chegou, não é verbo impessoal, ó. Não é verbo impessoal. Tá vendo? Ó. O que eu tenho que verbo impessoal? Olha, o haver. Este aqui é um verbo impessoal. Então, eles sim, que são esses aqui são os principais, né? O verbo impessoal, o haver. A Banca Ibade, praticamente, ela usa muito o quê? O verbo haver. Tá vendo, gente? São verbo, verdade, verbo, né, intransitivos aí que nós temos, terceira pessoa. E essas questões não são questões assim tão difíceis, mas precisa saber sobre o verbo haver. Eu tenho ali a oração, né, sem sujeito, como a questão falou. Essa questão aqui nós já temos, pode-se reescrever o segmento. Já não aguentava mais aquela gente. Então vamos ver aqui primeiro o verbo. O verbo aqui, olha, eu tenho aguentava. Quem aguenta, aguenta alguma coisa. Ó, o verbo aguentava. Quem aguenta, aguenta alguma coisa. Olha, aguenta o quê? Tá vendo? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto. Quem aguenta, aguenta alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho o quê? Eu tenho o objeto direto. Esse verbo aqui está dizendo, né? Substituindo o trecho destacado, aquela gente, por um pronome oblíquo, sem deixar de respeitar as normas de colocação e uso do pronome e mantendo o sentido original por. Já não lhe aguentava mais. Ó, o lhe, eu posso tirar aqui já, ó. Eu tirar o lhe. Eu posso tirar aqui o lhe. Por quê? Porque esses aqui, olha o lhe, eu só tenho o quê? Em verbo transitivo indireto. Ou, né? Ou verbo transitivo direto e indireto. O lhe, verbo transitivo indireto. O lhe, ele não aceita. Então, esse verbo aqui, ó, aguentava, não aceita o lhe. Porque é um verbo transitivo direto. Não aceita o lhe. Vou colocar aqui. Não aceita. Ó, não tem como. Porque é um verbo transitivo direto. Para aceitar o lhe, teria que ser verbo transitivo indireto. Tá vendo? Então eu tenho aqui, agora, já não aguentava, ó, já não aguentava a mais, ó, errado. Porque esse a, ó, o não, eu tenho ele quando eu tenho lá a próclise. Olha, o pronome tá aqui, olha só. O não é dentro dos pronomes lá da colocação pronominal próclise. Então aqui está a colocação errada. A colocação aqui está errada. Eu tenho coisa porque o pronome, como está errado aqui, eu também vou descartar esse. Vou descartar este, ó. Vou descartar este aqui também. Porque não tem como ser. Agora aqui. Não se aguentava. O C, olha. Vamos colocar isso aqui.
Não tem como. Ó. Esse também não tem como essa colocação. Agora, já não aguentava. Olha, esse aqui aceita. É atrativo. Olha o atrativo. Aguentava, nós sabemos que é o quê? Verbo transitivo direto. Aqui eu tenho a próclise. É atrativo aqui o pronome a. É regra de colocação pronominal isso aqui. Regra de colocação pronominal. E essa aqui é a correta. Esta é a correta. Porque eu tenho os pronomes. O, olha o, os, a e as. Eu tenho que o transitivo direto. Transitivo direto. Né? Verbo transitivo direto. Aqui, ó, o verbo transitivo direto. Tá vendo? Aguentava. Então, eu tenho o atrativo aqui, o não, próclise. Este aqui passa a ser o correto. Viu? Então, assim, quando eu tenho aqui a próclise, pronome antes do verbo, não é isto? Palavras negativas, pronome relativo, o pronome indefinido. Então, esse seu uso, esse atrativo da próclise. Gente, nós chegamos aí. Espero que vocês tenham feito a atividade, ter corrigido e vamos continuar aí ajudando o nosso grupo, compartilhando e o nosso link aí da aula. Obrigada pela participação aí de vocês que estão no grupo e também nós queremos que você consiga realmente aquilo que você está realmente estudando, o que você está almejando, né? E você vai conseguir participando aí, fazendo as atividades, praticando. Muito obrigada.